Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: como Deus fala com você. Deus fala conosco de diversas formas e é impossível de descrever todas as formas pelas quais Deus pode falar com você. Porque para Deus tudo é possível, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Contudo, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus tem algumas formas preferenciais para se dirigir a nós. A própria Bíblia Sagrada é a principal forma, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, encontramos os seguintes dizeres: toda a Escritura é inspirada por Deus, sendo útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente qualificado para toda boa obra. Ainda na própria Bíblia, no livro de Salmos, no Salmo 119, versículo 105, encontramos os seguintes dizeres: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos, é luz que clareia os meus caminhos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos dá a diretriz de como devemos agir conforme a vontade de Deus. Ela é luz que ilumina nossos passos e que nos mostra aonde pisamos e para onde andamos e para onde vamos. É ela que deve ser o farol para nos guiar nas decisões em que vamos tomar, em tudo que formos fazer e em tudo que formos praticar. Deus também fala conosco através da oração. A oração é o canal de comunicação com Deus. É quando nos colocamos em comunhão com o Altíssimo e temos a oportunidade de, no silêncio das nossas almas, ouvirmos a voz do Senhor. Acerca da oração, o profeta Jeremias diz o seguinte, no capítulo 33, versículo 3 do seu livro, referindo-se à oração, conforme a revelação que ele mesmo recebeu de Deus. Clama a mim, e eu lhe responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É através da oração que Deus nos dá o esclarecimento, que tira as nossas dúvidas e que muitas vezes nos dá a orientação que precisamos para que não venhamos a errar. Deus também fala conosco através das pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vemos o primeiro concílio da igreja primitiva se reunindo na cidade de Jerusalém para deliberar acerca de um assunto delicado que havia surgido frente aos gentios que se integravam e que começavam a fazer parte desta igreja que nascia. Não se sabia se os gentios deveriam ou não deveriam seguir algumas das tradições que estavam contidas na lei judaica. Não sabiam se deveriam guardar o sábado, serem circuncidados e também guardarem as tradições dietéticas dos judeus. O concílio se reuniu e, valendo-se daquilo que estava escrito na palavra, daquilo que nosso Senhor, que havia vindo, morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, deixado, eles deliberaram, usando o conhecimento que tinham acerca da palavra e aquilo que tinham aprendido com o Senhor. As pessoas que fizeram parte desse concílio eram eminentes na igreja e no conhecimento da palavra. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, presbítero Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus e muitos outros. Foi através dessas pessoas que tinham conhecimento prévio da palavra e que conheceram, no caso de Pedro e Tiago, o próprio Jesus, que o Espírito de Deus se manifestou e trouxe a orientação de vida acerca de como os gentios deveriam se comportar. Acerca do uso de pessoas para orientação, para aconselhamento, a Bíblia nos traz ainda, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, os seguintes dizeres: habite abundantemente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Quando buscamos o aconselhamento de outra pessoa, é necessário que escolhamos quem vai nos aconselhar. A Bíblia nos ensina, conforme vimos em Atos, capítulo 15, e na carta aos Colossenses, que é necessário nos aconselharmos com quem conhece a palavra, com quem vai nos orientar conforme aquilo que é a vontade de Deus, com pessoas instruídas na verdade e cheias do Espírito, para que a orientação nos seja dada conforme aquilo
que é a vontade de Deus. A Bíblia também nos fala a respeito de como e com quem não devemos nos aconselhar. No Salmo 1, versículo 1, há os seguintes dizeres: Feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que não imita os pecadores e que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Portanto, se você é cristão, se aconselhe com outro cristão. E se você não é cristão, procure também um cristão para lhe aconselhar. Deus também fala conosco através de revelação direta, através de uma teofonia, que é uma manifestação própria do próprio Senhor. Deus se manifestou assim a Abraão, conforme nós podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, quando Abraão teve o seu chamado, ele ouviu a voz de Deus lhe dizendo o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus e agiu conforme a vontade de Deus. Mas Deus também fala conosco através de sonhos. No livro do profeta Daniel, no capítulo 2, nós vemos que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia tido um sonho onde havia uma estátua em que as suas diversas partes eram formadas por diferentes elementos: ouro, prata, bronze, barro e ferro. Ninguém sabia interpretar o sonho. Daniel foi levado à corte e lá, depois de ter orado, de ter recebido em sonho a revelação do Senhor, explicou que aquela estátua nada mais representava do que o reino da Babilônia e os reinos vindouros que viriam a sucedê-lo até a vinda definitiva do reino de Deus. Era o reino babilônico, o império medo-persa, o império greco-macedônio, o império romano e, por fim, um reino que prevaleceria sobre todos os demais e que duraria para sempre, o reino glorioso de Deus, que está por vir. Deus ainda se revela através de anjos. Deus fala conosco através desses benditos mensageiros. Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. Podemos ver essa passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 8 até o versículo 23. Há um fato inusitado nessa passagem em que Zacarias duvida do anúncio de Gabriel, e Gabriel diz a ele que ele ficaria mudo até o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel também fez a anunciação do nascimento de Jesus a Maria, conforme está também no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 28 até 26 a 38. Por fim, cito ainda uma forma sobrenatural que Deus pode fazer com que a sua manifestação venha até os homens. No livro de Números, no capítulo 22, há um profeta chamado Balaão, que havia sido pago pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Deus intercede em favor de seu povo, falando com Balaão através de uma jumenta, e dizendo a Balaão para que não amaldiçoasse o povo, mas para que, ao contrário, para que o abençoasse. Balaão não abençoa o povo, mas Balaão faz com que os inimigos de Israel recrutem prostitutas para tentar corromper o povo de Deus. No final, Balaão acaba morto. Mesmo que Deus não fale com você através de uma jumenta, não fale com você como falou com Abraão, não fale em sonho com você como falou com Daniel, lembre-se, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está em todo lugar. Ela está em sua mão, em seu celular. E lembre-se também, através da oração, você encontra um canal através do qual Deus pode te ouvir e Deus pode contigo falar. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que as sementes do Evangelho serão levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz e tudo seja para a glória de Deus. Amém.